Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Palmeiras, né? Falar um pouco sobre o Palmeiras, a sua vitória de 6-0. Eu ainda fiz um vídeo e falei assim, ó, será esse jogo vira 3 e acaba 6? Realmente virou 3 e acabou 6. Sobre o seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Cruzeiro, né? A despedida do Estevão também pelo Brasileirão e o último jogo dele aqui no Brasil, né? Depois vai disputar só as eliminatórias aí pela seleção brasileira e vai disputar o Mundial com o Palmeiras. Não vai ser o último jogo dele pelo Palmeiras, porque ele vai disputar o Mundial, mas vai ser o último jogo dele no Brasil, tá? Pelo Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa que chama atenção no Palmeiras, uma das coisas que chamam atenção no Palmeiras é que o Palmeiras é assim, ó. O Palmeiras pega um time fraco. Ele não tem aquela questão de ter dificuldade, sabe, de jogar, aí vai, tem dificuldade de fazer gol, tem dificuldade, sabe? Um jogo que é fácil, ele faz difícil, ele torna dificultoso a vitória, o jogo, o placar, a partida de uma forma geral. Não, o Palmeiras ele é mais incisivo. É um time fraco, ele faz valer a sua força, né, a sua imponência. Isso é fantástico. Outra coisa, o Palmeiras ele respeita os seus adversários. Aí você pode falar assim, pô, mas ganhou de 6-0. Sim, se tinha oportunidade, eu acho que desrespeito, e aí você há de concordar comigo, que o desrespeito geralmente ele fica naquela questão do o jogador ele pode ir em direção ao gol e ele fica fazendo firula, sabe? Dando toquinho de lado, dando um chapéu, querendo. E aí isso não é legal. Porque não é legal porque se você está ganhando e você tem força para fazer mais gols, faça. Né? Faça um placar maior. Isso vai mostrar o que? Que você tem objetividade. Você não está sacaneando de uma forma geral o outro clube. E o Palmeiras jogou assim maravilhosamente bem. A fase de grupo, né, da Libertadores da América, o Palmeiras ele foi o grande líder, né? Tem aí 18 pontos em 18 possíveis, né? Se classificou assim com é, uma tranquilidade enorme, né? Então tem aí a facilidade de disputar os jogos em casa, todos os jogos, né? Então vai fazer o primeiro jogo sempre na casa do adversário, vai decidir, na verdade, em casa. O Abel fez um planejamento também, o Palmeiras fez um planejamento muito bom. O planejamento do Palmeiras ele foi sempre baseado no quê? Em fazer rodar o elenco, rodar o grupo. Então o Palmeiras ele não é um time que ele é um time manco, sabe? Aquele time que tem muitos atacantes, não tem o meio de campo. Tem muitos zagueiros, mas não tem volante. Não, o Palmeiras ele é um time bem, como que eu posso dizer? Ele é um time equilibrado, muito bem equilibrado. É um time que consegue jogar bem de todas as formas. Às vezes você vê que o Palmeiras ele muda de um jogo para o outro várias peças e continua jogando da mesma forma, no mesmo padrão. É lógico que agora, depois do Mundial, quando o Palmeiras voltar, vai ter que fazer uma readaptação. E por que eu falo dessa readaptação? Por causa do Estevão. O Estevão que hoje ele é com certeza o grande nome desse Palmeiras, que é um Palmeiras fortíssimo, um time forte. Eu coloco o Palmeiras entre um dos clubes candidatos a trazer o Mundial, a ganhar o Mundial. Você pode olhar aqui, quem estiver ouvindo esse vídeo, vendo eu aqui, vai tirar um barato, falar assim, você tá louco, negão? Pô, o justo Palmeiras vai trazer o Mundial, por que não? Né? Para mim, o Palmeiras hoje é o time mais forte, mais bem estruturado, melhor treinado, né? Até porque, pessoal, se você quanto mais tempo o técnico ele fica no comando do time, ele tem um domínio maior, né? Não dá para negar. Né? Nós temos aí o Flamengo como segundo time, e aí é conteúdo para um próximo vídeo. Hoje, agora nós vamos falar do Palmeiras. Flamengo é outro vídeo. Então, o Palmeiras ele é um time fortíssimo, fortíssimo. Ah, mas perdeu para o Flamengo. Meu,
sabe, uma coisa que o time do Palmeiras ele não tem é aquela síndrome de Madrid. Às vezes as pessoas, eu falo muito isso aí para os torcedores do Real Madrid que são aqui do Brasil, né? Tem vários torcedores, tem canal que só fala do Real Madrid, e aí as pessoas elas colocam o Real Madrid como se ele nunca fosse perder. E não existe isso, né? É lógico que numa noite feliz, é por isso que eu falo assim, ó, uma noite feliz, o time bem encaixado, bem treinado, um sistema de jogo bem definido, você pode decidir o jogo, você pode decidir um campeonato, principalmente quando é mata-mata ou quando é o jogo de uma partida só, né? Então, eu coloco o Palmeiras, sim, como um forte candidato. Do Brasil, o candidato mais forte a trazer o título do Mundial de Clubes. Podem rir, tá? Outra coisa, falando sobre a última partida do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time forte, um time que está sendo bem treinado, né? Foi um time que deu um nó tático totalmente, amarrou o Flamengo de todas as formas e venceu o Flamengo. Então todo mundo, foi aí que eu falo sobre a síndrome, né, de Madrid, porque tem pessoas que acham que o time dele, porque está jogando bem, é bem treinado e nunca vai perder. Não existe isso, né, gente? Todo time, eu sempre falo, e isso é sempre comentado, toda vez que tem um jogo, as pessoas falam, ó, um jogo de futebol é um jogo que é disputado em equipe, é um time. E esse time é composto por 11 jogadores, né? Então pode ser que um time ele encaixe melhor, e se for o jogo de uma partida única, tudo pode acontecer, como o jogo amanhã, a final da Champions League, né? Então tudo pode acontecer. Não adianta você falar assim, ah, não, mas o time é melhor, tal. Não existe isso, né? Não existe isso. A gente viu que na Libertadores aí já teve ano do Boca Juniors chegar na final sem ter ganhado nenhum jogo. Empatava, ia para os pênaltis, ganhava nos pênaltis, né? E foi passando, foi passando. Não tem um futebol vistoso. Aí está o grande problema de alguns clubes, né? Quando vai para Libertadores, as pessoas acham que vai jogar da mesma forma que joga no Campeonato Brasileiro, que joga outros tipos de campeonato e vai se dar bem. E não vai, porque a Libertadores é uma outra história, é um outro enredo, uma outra conversa. Então tem que pensar e tem que mudar a chave. Esse é o grande problema de alguns clubes também. Tem dificuldade de mudar a chave. Cara, o Palmeiras, ele tá jogando bem todos os jogos. Todos. É no Brasileiro, ele joga bem. É na Libertadores, ele joga bem. Tem um padrão de jogo bem definido, né? Tem um padrão de jogo bem alicerçado, né? Então, pode acontecer de numa partida não estar numa noite feliz? Pode. Isso aí pode acontecer com qualquer clube. Mas só que para ganhar do Palmeiras não vai ser fácil. Palmeiras tem tudo para trazer esse Mundial. Fez assim quando eu falo de estruturação, eu falo assim, ó, veja, o Palmeiras ele chegou no meio do ano, né, com tanto de jogos que tem no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, mas como você gira todo o elenco, você vai fazendo esse trabalho de girar o elenco, você consegue pôr todo mundo em ritmo, né, para jogar uma partida. E não só jogar, mas jogar bem, né? Isso é mais importante. Então, o Palmeiras está de parabéns. O Abel aí tem tudo para trazer o título inédito para o Palmeiras, para o Brasil, que esse campeonato, nesse formato, é o primeiro campeonato. Então, o Palmeiras tem tudo para trazer esse título, para coroar, assim, a cereja do bolo aí, seria a cereja do bolo aí do Abel Ferreira, desse grupo aí que é bem treinado, é bem disciplinado taticamente. Avante Palmeiras. Pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de deixar o seu like, não deixa de deixar seu comentário, deixa o seu comentário aí no campo de comentários aí, para a gente poder continuar nossa conversa aqui falando sobre o Verdão, que é o grande representante aí do Brasil nesse Mundial de Clubes.